nas profundezas da vasta e indomada selva amazônica, onde o sol mal consegue beijar o chão da floresta. Uma jovem missionária chamada Isabela embarcou na jornada mais desafiadora da sua vida. O seu coração ardia com uma fé inabalável e o desejo de partilhar a sua crença com as tribos isoladas que chamavam aquele lugar o seu lar. Carregava apenas uma Bíblia gasta, alguns mantimentos e uma coragem que desafiava a sua tenra idade. Os primeiros meses foram uma prova de resistência. O calor úmido era sufocante, os insetos eram implacáveis, e a solidão por vezes parecia um abismo sem fundo. Isabela aprendeu a navegar pelos rios traiçoeiros, a distinguir plantas comestíveis das venenosas e a construir abrigos improvisados contra as chuvas torrenciais. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, mas a sua fé nunca vacilou. Ela via a mão do Criador em cada folha, em cada som da floresta, e isso fortalecia o seu propósito. Um dia, enquanto explorava um território desconhecido, ela deparou-se com uma cena que a fez parar. Banhando-se numa cascata de águas cristalinas, estava um jovem índio. A sua pele era do tom da terra fértil, o seu cabelo negro como a noite, e os seus músculos, definidos pelo trabalho diário, brilhavam sob a luz filtrada do sol. Ele movia-se com uma graça selvagem, uma harmonia perfeita com a natureza que o rodeava. O seu nome era Kael, e ele era o herdeiro de uma tribo que nunca tinha tido contato com o mundo exterior. O primeiro encontro foi tenso. Kael viu Isabela como uma intrusa, uma anomalia no seu mundo perfeito. As suas culturas eram como dois rios que corriam em direções opostas. Ela falava de um Deus no céu. Ele falava dos espíritos da floresta. Ela usava roupas que a cobriam da cabeça aos pés. Ele movia-se com a liberdade que a natureza lhe concedia. As barreiras linguísticas e culturais pareciam intransponíveis. Mas Isabela era paciente. Com gestos e sorrisos, começou a quebrar o gelo. Ofereceu-lhe os seus parcos alimentos e cuidou de um pequeno ferimento que ele tinha na perna, usando seus conhecimentos de primeiros socorros. Lentamente, a desconfiança nos olhos de Kael deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Ele começou a ver que, por baixo das suas roupas estranhas e das suas palavras incompreensíveis, havia um coração bondoso. Começaram a comunicar através de uma linguagem própria, feita de sinais, desenhos na areia e da partilha de experiências. Isabela ensinou-lhe algumas palavras do seu idioma, e ele ensinou-lhe os nomes das árvores e dos animais na sua língua ancestral. Ela mostrou-lhe as histórias da sua Bíblia, e ele mostrou-lhe as constelações que guiavam o seu povo durante a noite. No meio desta troca, algo inesperado floresceu. Um sentimento profundo e puro começou a ligá-los, um laço que transcendia as suas diferenças. Isabela encontrou-se dividida. O seu coração ansiava por Kael, pela simplicidade e pureza da sua vida, mas a sua alma estava comprometida com a sua missão. Como poderia conciliar o amor que sentia por aquele homem com o amor que sentia por Deus e o seu dever? A dor da escolha era quase insuportável. Ela passava as noites em oração, pedindo orientação, com lágrimas a misturar-se com o orvalho da noite. Amá-lo significaria abandonar tudo o que conhecia. A sua fé, a sua família, o seu mundo. Deixá-lo significaria partir um pedaço da sua própria alma. A tribo de Kael também não via com bons olhos aquela aproximação. O pajé, um homem sábio e idoso, via em Isabela uma ameaça às tradições, uma semente de mudança que poderia destruir o seu modo de vida. A tensão crescia a cada dia. Isabela sentia-se cada vez mais isolada, presa entre dois mundos que não a aceitavam por completo. Um dia, uma doença terrível varreu a aldeia, uma febre que nem as ervas do pajé conseguiam curar. Crianças e anciãos adoeciam rapidamente. O desespero tomou conta da tribo. Foi nesse momento que a fé de Isabela foi verdadeiramente posta à prova. Utilizando os poucos medicamentos que lhe restavam e os seus conhecimentos, trabalhou incansavelmente, dia e noite, cuidando dos doentes. Kael esteve sempre ao seu lado, traduzindo
as suas instruções e ajudando-a a cuidar do seu povo. Juntos, lutaram contra a morte. A sua dedicação e o seu sacrifício não passaram despercebidos. O pajé, ao ver a recuperação gradual da sua gente, olhou para Isabela com novos olhos. Viu que a sua força não vinha de uma magia estranha, mas de um amor profundo e de uma fé que a movia a cuidar dos outros, mesmo daqueles que a rejeitaram. Quando a doença finalmente recuou, a tribo celebrou. E nessa celebração, honraram Isabela. Ela não tinha convertido ninguém no sentido tradicional, mas tinha demonstrado o poder do amor e do serviço de uma forma que palavras nunca conseguiriam. Com o respeito da tribo conquistado, a decisão de Isabela tornou-se ainda mais difícil. Caleu, vendo a sua angústia, tomou uma decisão por ela. Numa noite estrelada, junto à cascata onde se viram pela primeira vez, ele disse-lhe, na sua língua agora partilhada, que o seu lugar era onde o seu coração encontrasse paz. Ele compreendeu que o amor verdadeiro, por vezes, significa deixar ir. Com um coração pesado, mas com uma nova compreensão do seu propósito, Isabela despediu-se. A sua missão não era impor a sua fé, mas vivê-la. Era ser um exemplo de amor, sacrifício e compaixão. Ela deixou a aldeia, mas uma parte dela ficou para sempre na selva, com o jovem índio que lhe ensinou sobre a força da natureza e a profundidade do amor. Isabela continuou o seu trabalho, mas com uma nova sabedoria. A sua fé foi testada pelo fogo da dor e do sacrifício, mas emergiu mais forte, mais pura e mais abrangente. A história de Isabela e Cael tornou-se uma lenda silenciosa na floresta, um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, a fé, a dor e a superação podem tecer a mais bela e comovente das histórias humanas. Obrigado por assistirem a esta jornada conosco. Se esta história tocou o seu coração, por favor, deixe o seu gosto, partilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais narrativas inspiradoras como esta. Até a próxima!